A paz do Senhor Jesus Cristo, meu nome é Edmilson Silva, sou pastor presidente da Igreja Evangélica Vivendo em Cristo e estamos aqui com mais um vídeo para a sua edificação. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curte, comente, compartilhe, não deixe também de ativar o sininho para você ser notificado de todas as nossas publicações, e em especial o estudo capítulo por capítulo da Bíblia Sagrada, um estudo sistemático, teológico e também pastoral para a nossa edificação. O tema de hoje, Gênesis capítulo de número 26. Gênesis capítulo de número 26 vai falar da peregrinação de Isaac na terra dos filisteus. Vai mostrar sobre a família dele, como Deus esteve ali na terra dos filisteus, na cidade de Gerar. Ele esteve em Gerar. Gênesis capítulo 26 vai começar dizendo que sobreveio uma grande fome na terra. Gênesis capítulo 26 vai mostrar que uma grande fome houve naquela terra, que foi uma consequência que gerou, uma consequência que fez com que Isaac saísse do seu habitat e fosse procurar novas terras, novos lugares que tivesse alimentação. A Bíblia nos diz que ele estava caminhando, próximo à fronteira do Egito. Ele estava caminhando por Egito. O Egito na época era um país, muito próspero, uma terra muito próspera, e ele estava caminhando, próximo às fronteiras egípcias, ali próximo ao mar Mediterrâneo. E a Bíblia nos diz que Deus vai interromper esse caminho dele, vai dizer para ele que ele parasse, no território e ficasse ali próximo à fronteira egípcia, mas que ele ficasse na terra dos filisteus e estabelecesse na terra de Gerar. Na terra de Gerar, ele tinha por rei Abimeleque. E é importante a gente colocar que nessa ocasião, Abraão também, pai de Isaac, já esteve naquela terra, e o nome do rei daquela época também, onde Abraão estava, era Abimeleque também. Mas é importante nós ressaltar que, apesar do nome e ser o mesmo nome, Abimeleque, não estamos dizendo da mesma pessoa. Talvez Abimeleque, a qual Isaac vai encontrar aqui, seja um filho, um neto do Abimeleque, a qual Abraão vai ter contato anos atrás, tempos atrás. Alguns estudiosos acreditam que Abimeleque ele era um título dado ao rei. Abimeleque era apenas um título do rei filisteu, da dinastia filisteia, que colocava esse nome de Abimeleque. Então todos os reis filisteus eles tinham por nome Abimeleque, segundo alguns estudiosos da palavra do Senhor, mostrando aí. Quando Deus vai dizer para Isaac que Isaac permanecesse, em Gênesis capítulo 26, versículo 2, 3, o Senhor vai falar: fica na terra que eu te disser, habita nela, e eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras. O Senhor está falando para Isaac. Confirmarei o juramento que fiz com Abraão, o teu pai. Ele estava caminhando por Egito, assim como fez o seu pai, quando Deus vai interromper o caminho dele e vai falar com ele para ele ficar na terra que Deus determina para ele. A ordem de Deus para Isaac é que aquela terra que ele ia ficar era a terra que Deus prometeu e era dele aquela terra. Ele não deveria ir para o Egito, porque a terra do Egito não seria dele, mas aquela terra seria dele e ele tinha que permanecer ali. Ele não podia levar sua descendência para fora das terras prometidas. Deus, só mesmo Deus, para tirar o povo dali, das terras, daquela terra, e nós vamos ver que vai acontecer isso futuramente com o filho de Isaac, Jacó, que vai descer ao Egito, mas nesse momento Deus não permite que ele vá ao Egito. Deus revela naquele tempo que ele deveria permanecer no pacto que Deus tinha feito com Abraão. Assim como Deus tinha sido com Abraão, Deus também estaria com ele. Deus ia multiplicar a sua descendência como as estrelas do céu, e nela todas as nações, naquela aliança, todas as nações da terra seriam abençoadas. Uma promessa que foi cumprida plenamente em Cristo. É uma promessa que Deus tinha feito ali em Isaac. Isaac tinha que permanecer dentro da vontade de Deus.
Assim é na nossa vida, permanecermos dentro da vontade de Deus. Né? Às vezes as pessoas pensam em ir para a direita, ir para a esquerda, ir para frente, e voltar para trás, mas não sei qual direção você vai tomar. Mas eu sei que a direção certa para a sua vida sempre será a vontade de Deus. Se Deus determinar para você, fica, você fica. Se vai para a direita, vai para a direita. Se vai para a esquerda, vai para a direita, para a esquerda. Se segue à frente, siga à frente. O importante é a direção que Deus nos dá. Né? Deus, Ele nos dá. E Isaac vai obedecer a voz de Deus ali naquele momento, mas logo após Isaac vai errar. E é importante nós ressaltarmos que quando Isaac vai errar, ele vai errar dizendo que Rebeca é sua irmã. Ele fica naquela terra e ele vai dizer que Rebeca é sua irmã e não a sua esposa. E nós vamos ver que ele vai errar nos mesmos erros do seu pai. Porque outrora Abraão tinha feito isso quando chegou no Egito, dizendo que não era sua irmã, que não era sua esposa, Sara, era apenas sua irmã. E depois com o rei Abimeleque também, ele vai falar que não é sua esposa, é sua irmã. E quase traz maus para aquelas duas nações, quais coloca em risco a promessa que Deus tinha da sua descendência. E nós vamos ressaltar aqui que Isaac vai errar da mesma forma, né? Mostrando que as consequências do erro de Abraão ainda estavam em Isaac. Isaac vai errar da mesma forma que seu pai Abraão errou, né? Trazendo a consequência para a vida dele, trazendo algo que ele viu no pai dele, ele está refletindo agora, os erros do pai dele ele vai refletir, e ele também vai chegar lá e vai mentir, e vai falar que é sua irmã. Mas a Bíblia diz que Abimeleque, ele percebe quando Isaac está fazendo carinho em Rebeca, ele está acariciando Rebeca, não como um irmão, mas como um marido acaricia sua esposa. Então o rei filisteu, ele percebe que Rebeca, na verdade, não era irmã, mas era a esposa de Isaac, e ele vai questionar Isaac por quê, né? Que Isaac tinha mentido. Isaac lhe explicou que ele estava com medo da morte, ele tinha medo de morrer. É interessante que Abraão também ele vai revelar isso, e aconteceu isso com uma das matriarcas, né? Vai acontecer isso com Sara, e novamente vai acontecer com Rebeca, de estar envolvida nessa situação, de estar envolvida nessa situação. Mas no caso agora de Isaac, a providência de Deus foi rápida para que não tomasse Rebeca por esposa, assim como o outro rei Abimeleque tomou Sara, e Deus revelou para ele antes que ele tocasse em Sara. Deus revelou agora, Deus já mostrou para Abimeleque que não era o rei dos filisteus, que ela não era irmã. Né? Sem dúvida, as atitudes de Abraão e Isaac elas foram totalmente erradas, né? Eles escondem o caráter, né, do seu relacionamento com suas esposas, e em certo sentido eles vão colocar em risco até mesmo o futuro da aliança que Deus tinha com eles, porque era da descendência deles, né? Contudo, Deus foi fiel na sua palavra, mesmo com Abraão errando, Isaac errando, Deus é fiel na sua palavra, Deus não vai mudar a sua palavra. E apesar dos erros de Abraão e Isaac nesse caso, apesar do erro dos instrumentos humanos de Deus, que somos eu e você, assim como foi Isaac e Abraão, assim como todos nós que somos instrumentos de Deus, independente dos nossos erros, Deus não muda, Deus continua com a sua promessa. Nós precisamos apenas entender que nós erramos e voltarmos aos pés do Senhor, voltarmos à direção de Deus na nossa vida, não permitir que os nossos erros atrapalhem o projeto de Deus na nossa vida, porque nós podemos nos distanciar, caminhar para longe de Deus, caminhar para fora da sombra do Onipotente, para sair debaixo das mãos do Senhor. Nós podemos fazer isso. Mas Deus continua com a sua mão estendida. Isaías capítulo 59, versículo 1, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado seus ouvidos para que não possa ouvir. Deus continua com as suas mãos estendidas sobre os teus filhos, os teus servos, mesmo apesar do erro. O que ele espera é que o ser humano reconheça que errou e volte a ele, né? E volte aos seus caminhos, e volta na sua direção. Gênesis 26 revela que Isaac foi muito próspero em Gerar. Ele foi muito próximo no meio dos filisteus, e ele começou a colher 100 por 1. A prosperidade de Isaac
foi tão grandiosa naquela terra, a terra foi fértil para ele, tudo que ele tocava o Senhor abençoava, tudo que ele fazia Deus o prosperava naquele lugar, e a prosperidade dele acabou causando inveja no meio dos filisteus. E eles começaram a entulhar os poços, que Isaac cavava, eles começaram a agora entulhar. Então Isaac ia cavando os poços, o servo de Isaac, e o filisteu ia entupindo todos os poços que eles cavavam, né? E então achava água num lugar, eles diziam, não, essas águas somos nossas, e reivindicava aquela água. O primeiro poço que ele cavou e achou água, e eles contenderam contra ele. Isaac vai colocar o nome daquele poço, né? Por causa daquela situação, ele vai chamar ele de Ezeque. Ezeque, que significa contenda, porque eles contenderam naquele lugar, né? E o servo de ele vai cavar outro poço, e vai achar água de novo, e eles vão, né, discutir de novo, querendo aquele poço. Os filisteus vão querer de novo aqueles poços. Ele vai chamar aquele poço de Sitna, que significa inimizade, né? A palavra inimizade, curiosamente, ela vem da mesma raiz da palavra Satanás, a palavra inimizade. Se você tem alguma inimizade com alguém, procure resolver todas as suas inimizades, todas as suas diferenças, porque inimizade, ela deriva da mesma palavra, né, de Satanás, o mesmo nome de Satanás deriva a palavra inimizade. E depois os servos dele vai cavar outro poço, né, e eles não vão contender por esse poço, eles vão permitir que Isaac fique aquele poço. Ele vai colocar o nome daquele poço de Rebote, porque ele vai dizer, porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos nessa terra, né? O texto vai dizer que Isaac subiu a Berseba. Berseba era o local onde Abraão tinha firmado um pacto com Deus de não agressão com os filisteus, né? Ele prometeu ali que não iria nunca agredir os filisteus, que não iria ferir e matar os filisteus, ou mesmo ir contra os filisteus. E naquela mesma noite Deus vai aparecer para Isaac e vai reafirmar para Isaac toda a aliança que ele fez com Abraão, toda a aliança que ele fez com o pai dele. Isso deixa claro que a promessa de continuidade de Deus feita a Abraão, ela vai continuar em Isaac. Através da vida de Isaac, Deus vai revelar ali novamente, Deus vai trazer para ele que ele foi o escolhido, né? E ali ele vai edificar um altar ao Senhor, assim como seu pai fez. Ele vai edificar um altar ao Senhor, né? Gênesis 26 vai acabar registrando o episódio onde o rei Abimeleque foi procurar Isaac. O rei Abimeleque procura Isaac também para firmar uma aliança com ele. Isaac, ele questionou as atitudes de Abimeleque, porque Abimeleque havia expulsado ele da terra, porque Abimeleque, com medo de Isaac, ele vai expulsar Isaac daquela terra, e Isaac vai questionar ele: por que você me expulsou daquela terra? Mas a resposta do rei Abimeleque foi o testemunho da promessa de Deus na vida de Isaac. Ele vai dizer, né, em Gênesis 26, do 28 ao 29, vai dizer: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora um juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo, e jura que não nos fará mal, como também não havemos te tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Ele vai ver a promessa de Deus na vida dele. Irmão, Deus, os homens veem a promessa de Deus na sua vida. Os homens estão contemplando o que Deus tem na sua vida. Os homens contemplam as bênçãos de Deus na sua vida. Apenas segue firme adorando ao Senhor. Segue firme na promessa de Deus, que as bênçãos de Deus é visível. A Bíblia diz que elas acompanharão aqueles que crêem. Isaac, ele vai receber cordialmente Abimeleque e o servo que estava com o rei filisteu, né? E vai, na madrugada do outro dia, fazer um juramento, e vai despedir eles, né, depois de fazer um juramento. E naquele mesmo dia, quando eles fazem o juramento, os servos dele vai dar notícia que tinha achado água, né, que tinha cavado um poço e achado água. E aquele poço é chamado de Seba, que significa juramento, porque naquele dia fez um juramento, né? Isso, até hoje em Berseba, esse poço é chamado
poço do juramento. É importante que sempre todos os nomes que os hebreus davam tinham um significado, né? Então, porque aquele dia foi feito um juramento, o nome daquele poço foi juramento. E Gênesis capítulo 26 vai terminar registrando o casamento de Esaú. Casamento de Esaú com duas mulheres, filhas dos heteus. Duas mulheres, filhas dos heteus. O casamento de Esaú com as mulheres cananeias foi uma fonte de aborrecimento para os seus pais. Seus pais ficaram muito contrariados com a atitude dele de casar com as cananeias, né? Além de ser uma desconsideração de Esaú pelas bênçãos da aliança de Deus, porque não era essa a direção que Deus tinha. E essa parte final de Gênesis capítulo 26 é mais um quadro que retrata esse caráter profano de Esaú, de desprezar as bênçãos de Deus, de desprezar, né? Então ele é conhecido como um profano, daquele que profanou as bênçãos de Deus. Amém? Deus te abençoe poderosamente. Espero que essa palavra tenha falado com você. Valorize as bênçãos de Deus na sua vida, valorize as bênçãos de Deus na sua família. Creia, Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele tem nos prometido. Fique firme, nosso Deus é imutável. Se Ele falou, Ele não muda. Fica firme, as promessas de Deus se cumprem na vida daquele que crê na sua palavra. Deus te abençoe em nome de Jesus.